Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, de Ambrém, e hoje eu vou compartilhar contigo as sombras do signo de Escorpião, aquilo que precisa ser ultrapassado do signo de Escorpião. Quando nós falamos da sombra ou das sombras zodiacais, é importante notar que dependendo do teu amadurecimento, da tua evolução, da tua busca pelo si mesmo, você já ultrapassou muitas coisas do que eu vou colocar aqui. Agora é claro, isso pode em algum momento da vida retornar, porque a vida é assim, ela é cíclica. Eu já passei por isso, passou ou ultrapassou. Aliás, quando falamos de ultrapassar, esse é um dos caminhos do signo de Escorpião. Mais do que qualquer outro signo do zodíaco, Escorpião tem o Dharma, o caminho de estar sempre se renovando, de estar sempre ultrapassando alguma coisa. E uma das questões que é legal, se você de Escorpião observar, legal não, abençoado, é a agressividade. O próprio símbolo do signo de Escorpião, que é aquele que vai lá, tem a cauda retesada, mas que o veneno está ali pronto para sair, para dar uma picada que pode ferir profundamente, esse é o signo de Escorpião. Então a agressividade de Escorpião, ela deve ser transmutada. Por vezes nós comparamos Escorpião com Áries na agressividade. A agressividade de Áries é algo mais instintivo, que surge como uma resposta muito rápida, uma resposta pronta. Já a agressividade da alma de Escorpião, ela é por vezes premeditada, ela vai sendo ensaiada. Escorpião não tem pressa por vezes em agredir alguém. Outro dia eu estava num jantar de colegas de escola, de ginásio, eu tinha 17 anos, quando aconteceu o fato que eu vou contar. E uma amiga chegou no jantar e falou: você, apontou para mim, me trocou por uma outra pessoa. Eu falei: eu tinha 16, 17 anos, hoje eu tenho mais de 50. E ela também. E ela veio tocar nessa ferida de tantos anos atrás. Então o Escorpião, ele não vai reagir no momento, ele pode reagir depois e de forma muito agressiva também. Eu tenho várias histórias aqui anotadas com relação a Escorpião, e uma delas é que Escorpião tem uma memória muito boa, então ele vai guardando tudo e todos que o feriram, e se ele não perdoar, em algum momento ele agride. E essa agressão é só para dar uma sacudida às vezes, para fazer a pessoa, como se diz na gíria, se tocar, voltar para si mesma. Agora, quando essa agressividade é em forma de vingança, aí isso já é um tanto quanto perigoso. Alguns astrólogos falam que Escorpião, aconteça o que acontecer, sempre se vinga. Eu não penso assim. Ele pode ultrapassar. Não é a vingança muitas vezes também como é a vingança do signo de Libra, porque Libra é muito intelectual, busca muito a justiça com a razão. Mas Escorpião, às vezes, instintivamente, o bicho de Escorpião, que é o bicho mais forte do zodíaco, o Id, que é o nosso animal, por vezes ele acha que alguém foi injusto com ele. Não é uma coisa muito racional. O bicho, o animal, achou assim. Então ele tem aquela necessidade de dar uma resposta, que pode ser com um olhar muito negativo, que pode ser com uma palavra que às vezes fere, que pode ser até como uma vingança propriamente dita, que é o que nós chamamos de dar o troco, de dar a resposta. Quando eu fazia artes marciais, uma das que eu fiz há muito tempo, que é o Wing Chun, que é um estilo de Kung Fu, você dá muitos chutes na canela um do outro. E quando eu fazia, tinha muitos esses chutes na canela. E às vezes eu dava, às vezes eu tomava, e tomava um, tomava dois, tomava três, vinha o meu aspecto de Escorpião, que no meu mapa é muito forte. Apesar de eu ser ascendente Leão, eu tenho Plutão na casa 1, para quem entende de astrologia,
veio um lado de escorpião meu muito forte, aí aquilo ficava subindo, subindo, subindo. Eu escondia um pouco, porque eu sou de Libra, mas eu estava ressentido com aquilo. E essa é a ideia do escorpião, ele fica meio ressentido, ele fica ferido, é o animal ferido. E de repente ele pode se vingar. E quanto mais, se você tem o signo de escorpião, quanto mais você reprimir isso, mais você tende a recalcar algumas coisas. Então, se alguém te magoou, fala logo. Se quiser dar um olhar feio, olha logo. Nós vemos muito no trânsito as pessoas que olham feio para nós. Às vezes tem um aspecto forte de escorpião. Lembrando que todos os signos têm sombras, eu gosto de falar o tempo todo disso. Eu já falei muito dos aspectos positivos dos signos, agora eu estou falando das sombras, mas normalmente quem diz eu não tenho nada disso, quando incomoda muito, nós precisamos avaliar, quando incomoda muito. E uma coisa que incomoda muito o signo de escorpião é quando ele é chamado de ciumento. Ciumento. Aqui também, quando nós olhamos o oposto de escorpião, que é touro, touro tem o ciúme físico, de alguém tocar a pessoa amada, ou dele não poder tocar, dele touro, ou de não ter a presença física da pessoa amada. Já o ciúme de escorpião, por vezes, é dele não conseguir dominar os outros, ou dominar a pessoa amada, ou dominar alguém na relação profissional. Então, nós encontramos aquele escorpião que fica querendo saber o passado da pessoa também, para às vezes usar algo que ele fica sabendo para destilar esse ciúme. Ou o ciúme futuro, que é o que eu chamo hoje de fake news da mente. Muitas vezes nossa mente ela fica criando algumas coisas que nem existem. E escorpião, Câncer e Peixe, eles têm essa imaginação de criar um monte de elementos que não existem. Então a mente do escorpião, ela por vezes, uma historinha, um fato que a alma de escorpião viu, alguma coisa que ela pressentiu, mas algo pequeno, e de repente ela faz uma tempestade num copo d'água, que é outra característica de escorpião. Muito boa às vezes, que o escorpião vai muito fundo, não importa no que seja. Por isso que escorpião, a alma de escorpião, ela é um profundo terapeuta. Quando ela vai lidar com questões assim de terapia, ela tem uma capacidade extraordinária, porque ela vai cavucar profundamente no outro. E ela cavuca muito nas mágoas, naquilo que os outros veem como injustiças, porque a alma de escorpião, tem essa característica de muitas mágoas guardadas, ok? Então vamos lá. Alguns pontos assim, antes de falar da questão do poder, que o escorpião tem que ultrapassar. O primeiro é o rancor. É claro que hoje se fala muito em perdão, mas por vezes fica um tanto quanto de rancor. Se isso faz parte da tua alma, tem um ditado que diz assim: por vezes nós não perdoamos de coração, mas podemos perdoar com a cabeça, ok? Então, rancor, desejo de vingança, crueldade em várias situações. Por vezes uma alma de escorpião fala: mas eu não sou cruel. Mas pergunta para quem está do lado. Por vezes uma palavra tua vem com essa força da crueldade. A outra coisa é a manipulação, que eu vou estar falando já já. Uma vontade de querer que as pessoas ajam conforme ela gostaria. Algo que o escorpião não gosta e que mexe muito com ele, que faz ele ficar ferido, que o animal dele se manifeste, que o animal dele apareça, são relações superficiais, seja de amizade ou conversas superficiais, restrição financeira. Isso limita demais a alma de escorpião, principalmente se ela sente que alguém de alguma forma tapeou ela. Esse meu aspecto escorpião, no ano de 2019, eu fui tapeado da forma mais cruel possível. Olha o meu escorpião falando. Porque um banco me deu a palavra de honra de alguma coisa e não cumpriu. Não era que eu estava devendo, nada disso.
O banco tinha que me dar algo dentro de um prazo longo, deu a palavra de honra e não cumpriu. Então, isso para mim foi algo assim, porque para mim palavra de honra é muito importante. E para a pessoa de escorpião também, eu sou ascendente escorpião. E sempre vem essa questão do banco, porque impediu de eu montar uma ONG muito grande de animais, por causa da falta de palavra de honra. Então eu me sinto ferido. Escorpião tem muito disso. Autoritarismo, escorpião não gosta. Pessoas muito exibidas, muito extrovertidas. Então isso por vezes vai acabar puxando a ira de escorpião. Ele se sente mal. E o mau uso do poder. Muitos religiosos, principalmente esses que seguem algumas escolas religiosas, que tem um jeito de falar que é tudo igual, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não importa, isso tem na Índia, isso tem com algumas pessoas que se fazem passar por iluminados, isso tem no cristianismo, tem em tudo que é tradição, que são pessoas de escorpião, às vezes, e que elas veem o jeito de uma outra pessoa falar, percebe que aquele jeito dá um certo poder e elas acabam falando. Eu duvido muito que alguém que me assista a isso seja assim, porque é uma parte bem cruel de escorpião. Ele acaba sendo uma alma mal intencionada junto das pessoas que seguem ele. Ele manipula as pessoas religiosamente, até porque ele consegue sentir a alma das pessoas. Muitos falsos gurus têm essa característica de escorpião muito forte. Às vezes falam que são santos, que não têm envolvimento sexual, que não ligam para dinheiro, mas por que isso, né? Eu sempre falo que todos os iluminados que eu conheci na minha vida, primeiro que todos são iluminados, você é por detrás do ego, por detrás da mente, todos são iluminados. Mas aqueles que reconheceram isso, que são mesmo, são muito gente como a gente. Jamais falam que são iluminados, jamais fazem tipo. São pessoas muito comuns, gente como a gente. Mas tem alguns que fazem esse tipo, e pode existir muito isso, dessa relação das pessoas de escorpião com supostos discípulos, ou crentes, ou seguidores. A outra questão é com relação à sexualidade do escorpião. Às vezes, algumas almas de escorpião forçam que a pessoa, o companheiro, a companheira, tenha uma sexualidade igual a ela, a alma de escorpião, que a priori, como tudo no escorpião, é muito rica, é muito profunda, experimenta muita coisa, vive muita coisa, são sonhos, fantasias, desejos, mas nem todo mundo tem essa alma de escorpião. Outro dia uma amiga minha me ligou e falou: olha, meu filho está namorando uma moça, e a moça falou que no sexo faz um monte de coisa, ela descreveu, e eu jamais faria isso. Uma amiga da minha idade, e de escola também, e eu pensei, mas isso não tem nada demais, na minha visão. Imagina se ela entra em contato com alguém de escorpião. Se ela se relaciona com alguém de escorpião, ela tem uma visão da sexualidade muito mais sensual, né? Muito mais afetivo. O escorpião às vezes vem esse bicho, esse id, mas nem todo mundo quer acompanhar isso. Então a pessoa de escorpião, ela acaba criando algumas chantagens ou agredindo verbalmente o outro, para que o outro viva a sexualidade como ela, alma de escorpião, gostaria de viver, ok? Então esses são os aspectos que eu vejo aqui, que seria bacana você trabalhar, você ultrapassar esses aspectos, né? Lembrar que muita coisa do escorpião tem relação com a força dele, com o poder dele. E lembrar também que eu estou fazendo essa série das sombras do signo, são aulas curtinhas, mas todos os signos têm algo maravilhoso, algo espetacular, ok? E nós temos que olhar isso. Às vezes eu digo que eu ultrapassei, mas ultrapassei mesmo. Por exemplo, eu sou de Libra. Libra tem uma questão que é conquistar pessoas e depois ele perde o interesse. Eu já fui muito assim, mas eu observo para não voltar a ser.
Por isso que eu estou num relacionamento hoje muito profundo, muito longo, com muita intimidade, muita intimidade. Porque eu, como Libra, eu nunca permitia que um relacionamento tivesse intimidade. Porque quando começava a ter, eu perdia o interesse pela pessoa. Essa é uma das maiores sombras do Libra. Uma das maiores sombras. Outro dia uma moça fez um comentário a respeito disso, que eu falei em Libra, que Libra é isso, Libra é aquilo, mas é uma fraqueza dele, Libra, é uma fraqueza. E a moça que fez esse comentário, ela é de Áries, isso que é o mais interessante, porque a sombra do Áries, o Libra abomina, e a sombra do Libra, Áries abomina, você abomina a sombra do signo oposto ao teu, porque se é oposto são coisas que você não gosta. Então, como se diz antigamente, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então não pode aquela pessoa ter isso. Se ele está ultrapassando, se ele está realmente observando essa situação e buscando, insisto nessa palavra, ultrapassar, não passar, ótimo, mas isso não significa que isso não pode voltar, ok? Tem um ditado que era muito falado na Inglaterra: nunca diga nunca mais, nunca diga nunca mais. Gratidão, você que estuda astrologia a sério, para valer, gratidão inclusive você que está fazendo essa formação em astrologia online comigo, gratidão.